Sejam bem-vindos ao site História Militar em Debate. Hoje nós vamos fazer para vocês um primeiro balanço das lições aprendidas da guerra da Ucrânia. Né? Uma das lições a gente pode até ver aí, vocês estão vendo o deslocamento de uma coluna blindada, né? Provavelmente por uma estrada de chão, né? A gente não está vendo a flancoguarda. Eu vou falar sobre isso com vocês daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer um balanço de como ficaram os exércitos e o estado geral da situação após o fim da União Soviética e da Guerra Fria. O que aconteceu? De um modo geral, a partir desse momento, né, a União Soviética acabou e com ela o fim da Guerra Fria, os países, né, eles começaram a reduzir significativamente os orçamentos militares e os seus meios de combate e efetivos. Isso num primeiro momento. Depois, nós vamos ver que eles até vão manter o gasto militar com muito menos efetivo, muito menos meios, mas muito mais tecnológicos, muito mais sofisticados. Um outro fator, né, que vai levar também a essa redução, né, dos efetivos e desses meios é a guerra ao terror. Por quê? Né? A guerra ao terror era um combate ao radicalismo político e religioso, basicamente, né, ali na região do Oriente Médio e no norte da África e em outros locais bem pontuais. Então, as Forças Armadas elas tiveram que se aperfeiçoar, né, para combater esse novo inimigo. O que elas fizeram? Elas aperfeiçoaram as suas capacidades expedicionárias, ou seja, deslocar pequenas frações, batalhões, companhias, né, às vezes até mesmo brigadas, e reforçou a sua capacidade com forças especiais. As forças especiais aumentaram muito, os efetivos aumentaram muito durante esse período. Isso é muito interessante. Ao lado e ao par dessa redução de efetivos, investiu-se muito, né, na precisão e na letalidade dos meios de combate até então existentes. Eles passaram a ser mais sofisticados, mais tecnológicos, de alto valor agregado e, por isso mesmo, de difícil substituição. É engraçado que nós vamos ver que a manutenção de aviões, carros de combate, de maneira geral, navios, eles vão demorar mais tempo. Eles operam menos tempo, né, nos seus ambientes de combate e necessitam de maiores horas de manutenção. Tá? Outra coisa que sofreu uma dowsing, né, que esse é o nome desse processo de redução, foi a área de logística. Na área de logística aconteceu até uma outra coisa, né, que você começou a terceirizar muitas atividades que permitiram justamente você reduzir, né, a manutenção, fornecimento de alimentos, uniformes, etc., distribuição desse material nas unidades. E, olha só, pasmem, a gente vai ver isso no Afeganistão e no Iraque. Contratados, né, dessas PMCs vão fazer a manutenção no campo e vão ser, muitas das vezes, responsáveis por o resgate de blindados, né, de carros e etc., lá no teatro de operações, eles, claro, escoltados por forças do Exército, mas eles serão responsáveis por tirar isso. Né? Isso é interessantíssimo. E as PMCs vão crescer. Nós sabemos, nós já falamos aqui no site, vocês podem procurar lá num texto que eu falo justamente sobre as companhias militares privadas, que eu trato justamente disso, que são os maiores contratos do exército americano e britânico são justamente com essas companhias. Esse processo de dowsing, ele vai se apegar à redução, né, da ordem de batalha, vamos colocar assim, dos exércitos. Eles vão privilegiar as brigadas, né, e vão privilegiar organizações de forças-tarefas baseadas em brigadas e batalhões. Né? Essa redução... Por que eu estou falando isso? Porque a unidade de manobra fundamental dos exércitos durante 100 anos, vamos colocar assim, foram as divisões. No pós-Guerra Fria, nós vamos ver as brigadas e batalhões. Aí o que aconteceu? Né? Ao lado disso, você vai também reduzir o número de unidades blindadas, ou seja, aquelas unidades mais poderosas do Exército vão ser reduzidas em seu número e suas unidades em favor da constituição de brigadas
mecanizadas, que têm lá seus blindados, etc., mas um potencial de combate menor. Como é que eles vão resolver esse problema? Eles vão colocar, né, artilharia autopropulsada, né, e sistemas de mísseis junto das brigadas. Vão também potencializá-las com sistemas de porte, né, de porte, que eu falo que é aqueles que podem ser transportados por um homem, não portátil, mas de porte, de mísseis anticarro e mísseis antiaéreos, e vão colocar também baterias antiaéreas, ou seja, você vai ter uma brigada muito mais potente, muito forte. Ou, no caso dos russos, os batalhões, um grupo de batalhão que tem artilharia autopropulsada, tem artilharia de foguetes, você tem unidade, normalmente uma companhia de MBTs, né, pesada, e ele é toda ela mecanizada, ou seja, com blindados sobre rodas. Só vou dar um toque aqui em vocês, que às vezes o pessoal confunde, que a gente fala blindado, né? Mas existe o blindado sobre rodas e o blindado sobre lagartas. Normalmente, esses blindados operam em conjunto, com funções diferentes. Eles têm funções dentro do campo de batalha diferentes. Tá ok? Vamos lá, vamos seguir. Em termos operacionais, as Forças Armadas se empenharam para desenvolver capacidades para melhorar o seu entendimento do que acontecia no campo de batalha. Então, isso aí agora vem uma sopa de letrinha, né? Vem duas siglas, né? A primeira é C4 e ISR, que é Comando, Controle, Comunicações, Computadores, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento. Né? Isso em inglês. Tá? E I2CEWS, Inteligência, Informação, Guerra Cibernética, Guerra Eletrônica e Espaço, Espacial. No caso, que permite você uma visão do campo de batalha, através de drones, radares, aviões, satélites, que fazem o reconhecimento do campo, que, através da captura das comunicações inimigas, você faz o serviço de inteligência, descobre onde tem fluxo. Normalmente, onde tem PCs, postos de comando, você tem um fluxo de comunicações muito grande. Então, aí você começa a direcionar seus mísseis para lá. Né? Computadores, você vê onde está mais quente por causa dos computadores, onde tem pessoas. Isso tudo fornece elementos informacionais de inteligência que são utilizados para você propor as suas operações. Isso é interessante, porque isso custa muito caro. Essa imagem que vocês verão agora justamente fala da batalha em múltiplos domínios. Você vê que o espaço, né, o componente aéreo, as unidades, todas elas interligadas, não mais por rádio apenas, mas principalmente por links. Né? Links. A internet está presente no campo de batalha, né? Você está ali, você tem satélites oferecendo esses links que permitem as unidades se comunicarem. Entendeu? Ali você está vendo, ó, são essas que têm um xizinho, e está um círculo no meio, são blindados, né? Infantaria blindada. Né? As outras duas, que só tem uma barra lateral, são as unidades de cavalaria. SOF é operações especiais. Né? E você tem essa bolinha, que é artilharia. E aí você tem também atuando as unidades que vão fazer o quê? A guerra eletrônica e a guerra cibernética. Porque é para quê? Para nós atuarmos e negarmos ao inimigo essa capacidade. Tá? Então, a reunião dessas capacidades, né, visam realizar operações de alta intensidade de armas combinadas, ou seja, você coordenar, né, a infantaria, os blindados, a engenharia, né, as operações especiais, tudo isso, né, em operações que são controladas em rede, que, por sua vez, são em múltiplos domínios. Né? Não é só a superfície, é o espaço, é o cibernético, né? É a guerra eletrônica, tudo isso ao mesmo tempo e em velocidade. Porque quando você opera, né, dessa maneira, né, na guerra de armas combinadas, você consegue fazê-la, né, com alto grau de letalidade, usando a velocidade, para tirar do inimigo o tempo de resposta. Tá? Mas, bem, vamos lá. Né? A destruição do inimigo se dá normalmente, né,
por esse gap tecnológico que você cria em relação ao outro. Tá? Um inimigo de igual capacidade, esse gap, claro, pode até não existir ou ser desfavorável. Mas o normal é você usar isso a seu favor, né, para privar o inimigo das suas capacidades ou, pelo menos, degradá-las ou debilitá-las em parte. Nas guerras recentes, tirando essa guerra da Ucrânia, nós vimos o quê? O normal eram exércitos ocidentais, principalmente os Estados Unidos, atacando inimigos sem a mesma capacidade tecnológica. E aí eles faziam operações de decapitação e controlavam o espaço aéreo, controlavam o ciberespaço, controlavam, né, as comunicações e não deixavam os inimigos funcionar. Essa era a ideia, né? Essa estratégia, né, visa também você degradar as capacidades de resistência, comando e controle do país-alvo, no teatro de operações, e desenvolve, ao mesmo tempo, operações psicológicas e de informações. Né? Isso também é uma sigla, né? IPSO, né? Information Psychological Operations, é uma sigla em inglês. Né? Nesse negócio de guerra, os ingleses dominam, né, a literatura e estão na ponta dos ingleses, que eu digo os americanos, né, a língua inglesa. E isso então, infelizmente, é assim. Mas nós vamos fazer um programa para vocês, só com literatura brasileira de qualidade, né? Ou então livros traduzidos para o português, livros de qualidade que vão dar para vocês uma ideia muito, muito assim, aprimorada, muito justa do que a guerra, do que está acontecendo neste momento no mundo. Tá? Então, esse conjunto de operações, né, seja ele, né, de destruição, de decapitação e de você impedir as comunicações ao mesmo tempo que você lança operações psicológicas, visa o quê? Você desmoralizar o inimigo, desmotivar qualquer forma de oposição. É interessante, como eu já falei para vocês, o que surge, principalmente a partir dos anos 90, né? O mercenariato. Veja, ele sempre existiu, de uma maneira ou de outra existiu, mas ele tem um novo, né, um novo papel, que é, por sua vez, um papel que está lá presente, que estava presente até o século XIX e antes dos grandes exércitos nacionais, dos grandes exércitos de conscritos. Né? Eles começaram, essas companhias, né, começaram oferecendo serviços, como eu expliquei recentemente, né, há pouco para vocês, e isso deu uma nova ideia para esse pessoal, para trabalhar com essas atividades. Hoje, né, as empresas, né, são muito mais complexas, elas têm contingentes armados, né, e esses contingentes atuam de acordo com os interesses de outras empresas, né, das empresas que os contratam, ou até mesmo de países em substituição às Forças Armadas. Ou seja, você não vai ter problema de baixas ou atuar como uma intervenção militar num outro país. Isso é muito interessante. Tem um filme chamado Os 13 de Benghazi, que mostra que parte da segurança da embaixada americana em Benghazi, na Líbia, era terceirizada. Olha só que interessante. E nós vimos agora recentemente, também tem no nosso site 2 textos sobre o Grupo Wagner, que mostram essas novas características surgindo. Tá? Bem, o que aconteceu nesse cenário internacional do pós-Guerra Fria? As empresas de defesa, tem uma reunião famosa que aconteceu nos Estados Unidos, se não me engano, em 92, onde o chairman, né, reuniram lá com o secretário de Defesa, e ele colocou, olha, gente, nós não vamos ter grandes encomendas de sistemas de armas mais à frente. É improvável, né, que a gente diminua essas encomendas, tendo em vista que agora nós vamos viver dos dividendos da paz. Isso levou o quê? A um processo de cartelização das indústrias de defesa. Elas começaram a se fundir, né, comprar uma ou outra, e isso aí tem um reflexo direto no aumento do preço dos sistemas de arma na maioria dos países. Isso aconteceu.
Tá? Outra coisa que vai acontecer, que é reflexo direto do fim da Guerra Fria, é que muitos dos estados, né, das Forças Armadas, dos Ministérios da Defesa, eles extinguiram seus departamentos de projetos de arma e terceirizaram essa função para as empresas. E aí você vê um aumento exponencial dos sistemas de arma e muitas das vezes eles ficam sem uma capacidade de avaliação. Por isso que, às vezes, os projetos, a gente vê isso. Né? Tem aí a classe Gerald Ford, que tem problemas, o Bradley, né? O F-35, só para falar aqui dos norte-americanos, que gastam muito dinheiro, de sistemas que foram elaborados, né? E que deram praticamente o monopólio da construção e da manutenção de um determinado sistema de arma, e que isso encareceu. Entendendo? Isso encareceu muito esses sistemas. E isso, inclusive, praticamente pegou todos os países. Parcialmente, né? Parcialmente, muito parcialmente, diga-se de passagem, apesar que a cartelização atingiu os Estados Unidos, mas parcialmente. A Rússia, né? Parcialmente também, mas eles preferiram, eu vou explicar o que aconteceu, eles preferiram ter uma outra estratégia, e a China, muito pelo contrário, né, praticamente não foi atingida, muito pelo contrário. Não é assunto. Nós temos também aqui no nosso site dois materiais sobre China, que eu sugiro lerem, que fala da indústria de defesa. A guerra da Ucrânia muda isso tudo. Né? Isso aí já era. Tá entendendo? Isso tudo agora fica em xeque. Por quê? A gente vai explicar. Né? A Rússia fez um dowsing de suas forças armadas, que nem as outras, mas não no mesmo nível dos países europeus. Ela manteve uma capacidade, ela reduziu o seu exército. Praticamente, o exército soviético, dependendo da fonte, era 4 milhões, e a Rússia foi ali para um pouco menos de 1 milhão. Mas isso, né, ela teve que fazer por causa dos dividendos, até porque perdeu muitos territórios e tinha muita tropa desses territórios e tinha tropas desses países agora. Então, isso é o caso russo. Dos outros países, por exemplo, o exército francês, tem um texto também aí no site, o exército francês saiu de 400 mil, né, para pouco mais de 100 mil, que aí quando você olha a força combatente, ela é de 70 mil homens. Cara, 70 mil homens, é muito pouco. É muito pouco. Tá vendo? Bem, mas vamos lá. Outra coisa, e a gente vai comparar isso com outros países aqui só aleatoriamente. Os russos também não acabaram com o serviço militar obrigatório. A maioria dos países, todos os países da Europa Ocidental, acabaram com isso. Nos Estados Unidos, isso acabou nos anos 70. Tá? E eles preferiram fazer recrutamento pagando salários melhores para os seus soldados, o exército para ser profissional. Esse negócio do exército profissional tem vantagens e desvantagens. O soldado é muito mais treinado, mas ele tem custos de coisas básicas, como calorias. Né? Os caras são mais altos, são mais fortes, mais habilidosos, precisam ser melhor remunerados, gastam mais calorias, bebem mais água, gastam mais munição. Mas a arma não é eficiente, mas eles são poucos para fazer muitos papéis. Então, para valorizar isso, né, esses caras fazem treinamento o ano todo, é diferente do exército de recrutas. Então, existe uma certa diferença de eficácia em combate de um exército de recrutas, de um exército profissional. Tá? Outra coisa que aconteceu nesse período, bastante interessante, que a maioria dos países colocaram lá em depósitos, muitas das vezes isso a gente está vendo na guerra da Ucrânia, que não é que você, por exemplo, eles estavam comentando, não tem munição 155 no mundo ocidental. Tem bastante até. O problema foram que elas foram acondicionadas de qualquer maneira, muitas exudaram, outras estão sem condições, não foi feita uma correta manutenção, e isso tornou-as inviáveis, impraticáveis, né, inutilizáveis. Enquanto que os russos não. Os russos mantiveram seus estoques de armas e munições do período soviético em boas condições, não nas condições ideais, mas em boas condições. Tanto assim que eles estão pegando muito desse material lá. Tá?
Outra coisa, a indústria de defesa, que nos outros países, algumas fecharam, outras, né, se fundiram, como falei, outras foram absorvidas. É só você ver que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, né, eles tinham em torno de 20 a 22, dependendo da fonte, 22, 25 estaleiros. Né? Hoje parece até conta mentiroso, mas eles têm 7 estaleiros. Olha só, essa é uma diferença danada. Enquanto que os chineses, por exemplo, têm mais do que o dobro disso. Apenas um estaleiro chinês tem mais capacidade do que os 7 estaleiros americanos. Olha só a diferença. Os russos mantiveram a sua indústria de defesa, né, em estágios diferentes. Eles preservaram uma parte da indústria de defesa, né, a partir de quê? A partir da encomenda, da modernização, ou seja, aquilo que atendia às necessidades nacionais, e aquilo que excedia, eles foram para o mercado exterior, exportando sistemas a baixo custo, né, a baixíssimo custo. O equipamento soviético é mais barato do que o norte-americano, do que o europeu, de maneira geral, o norte-americano, e só não consegue competir com o chinês por causa do dumping. Né? O chinês baixa o preço é uma coisa que é incompatível até com a produção. Eles perdem dinheiro vendendo arma, mas é para roubar o cliente dos outros numa campanha de dumping. Mas o que aconteceu com as indústrias russas? Eles colocaram essas indústrias para hibernar. Ou seja, fecharam a indústria, deixaram o pessoal lá para fazer manutenção. E agora, né, outubro, nós vimos isso. O Putin, ele mandou o quê? Ele mandou reativar o seu sua indústria de defesa praticamente toda. Isso é muito interessante. Isso é muito, muito interessante. Tá? Mas vamos lá, vamos seguir. O que a Ucrânia fez mais com relação, expôs mais em relação a isso? Então, está tudo bem para os russos. Não, não está não. Não está não. Os russos têm uma série de fragilidades. Tecnologicamente, alguns dos armamentos que eles usam estão abaixo do Ocidente. Isso a gente sabe. Mas eles têm outras, vamos dizer assim, fragilidades que se mostraram na guerra. Aliás, já tinham mostrado isso na Chechênia, já tinham mostrado isso na Geórgia, no Azerbaijão, mas agora ficou mais evidente, né? Que é a capacidade de desenvolver operações de armas combinadas, centradas em rede e múltiplos domínios. Centradas em rede e múltiplos domínios é mais recente, nos últimos 5 anos. Né? Mas eles têm capacidades mais limitadas em relação ao OTAN, vamos colocar bem claro, né, dessas capacidades C4ISR, I2CEW, tá? Mas o que ocorre? Eles têm menos capacidade, mas eles têm uma curva de aprendizado muito rápida, e o que a gente está percebendo agora na guerra da Ucrânia? Eles, né, não tinham usado o melhor do seu arsenal, e agora eles estão colocando o melhor. Então, essa parte de cyber war e electronic warfare, eles estão colocando em campo. E eles estão se saindo muito bem. Isso é uma diferença. Quando você tem capacidade de produção, você tem material em estoque, ou você tem material pronto para ser utilizado e que não utilizou. Né? Por quê? Porque a guerra não pedia isso. É isso que é a diferença. Então, nessa atual conjuntura que nós estamos aqui, em maio de 2023, o que a gente está verificando? Que os russos estão desdobrando cada vez mais suas unidades de guerra eletrônica e guerra cibernética, né? Visando mitigar as operações dos drones ucranianos, tá? Interceptar e bloquear comunicações, ao mesmo tempo que ampliam as suas próprias capacidades. Né? Isso é uma resposta para o quê? Que aumentou a eficácia russa em combate em detrimento, né, da OTAN, né, ou dos ucranianos, que, na verdade, estão lutando uma guerra, né, por procuração para a OTAN, mas os ucranianos começam a sentir isso no campo de batalha. Ok? É interessante isso. É interessante ver como os russos e ucranianos fazem esse jogo. A Ucrânia não tinha grandes capacidades para desenvolver uma guerra moderna.
Então, os russos inicialmente empregaram aquilo que eles sabiam que a Ucrânia tinha. E à medida que a OTAN foi dinamizando, foi dando maiores capacidades, aperfeiçoando as capacidades ucranianas, eles vão respondendo para mitigar a situação. Tá entendendo? Isso é interessante. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, e eu já falei um pouquinho antes, mas agora a gente vai fazer um pequeno parágrafo aqui sobre isso, é a dimensão espacial, né, que está se mostrando extremamente importante para os exércitos em luta. Tá? Ou seja, aquilo que a gente via só os americanos fazer, os russos agora estão mostrando que eles fazem isso, e fazem bem, né, utilizando sua rede de satélites, usando, né, o seu sistema de GPS, que é o GLONASS, né, para dar informações mais precisas, localização precisa, estão usando os seus satélites para montar redes de internet e, ao mesmo tempo, atacar as redes dos inimigos. Né? Isso é interessante para caramba. Né? A guerra cibernética ela é importante, porque você, com um cara lá em Moscou, tá? Ele está sentadinho, vai para trabalhar e ele começa a lançar um monte de vírus, um monte de ataques. Aonde? A quem? Às instalações ucranianas. E dizem as boas e más línguas que aos sistemas da OTAN, que estão passando por um inferno devido aos constantes ataques russos, e dizem também que os chineses estão se aproveitando disso. O que está acontecendo também nesse contexto? Nós sempre sabemos que, quando inicia a guerra, né, a primeira coisa que é morta, a primeira vítima, né, é a verdade. A verdade vai embora, né, porque você passa a ter narrativas. Então, o controle da informação sempre se mostrou muito importante. Atualmente, ele é fundamental. As ações de IPSO, outro nome bonitinho, outra sigla em inglês, Information Psychological Operations. Né? Essas operações psicológicas e de coleta de informações, ela utiliza os meios de comunicação de massa, as redes de relacionamento, a mídia, os influenciadores, né? Distribuindo o quê? Informações falsas, disseminando informações falsas, informações meio falsas, meio verdadeiras, né? Visando o quê? Minar o moral do inimigo, né? Apresentar informações que deixem ele em dúvida. Né? E, ao mesmo tempo, mas isso aqui, ao mesmo tempo, eles constroem uma narrativa. Isso é que eu queria que vocês entendessem. O público global, atualmente, ele é bombardeado diariamente por informações que, na verdade, se preocupam em divulgar narrativas de acordo com os seus interesses, sem compromisso com a realidade. Tá? Mas isso a gente sabe que os russos fazem isso, os chineses. Não pensem nisso, não. Não pensem nisso, porque a mídia ocidental ela reproduz muito do que ela recebe dos órgãos de inteligência e dos governos ocidentais. Né? Tem pouco repórter na linha de frente. E os repórteres que estão na linha de frente dão informações, muitas das vezes, que são contraditórias, ao que sai na mídia mainstream. Isso é importante. Tá? Mas vamos seguir. Desde 2014, o exército ucraniano e as unidades paramilitares vêm sendo treinadas por países da OTAN. Isso é uma verdade. O interessante era que os ucranianos treinavam com táticas ocidentais em estruturas organizacionais e armamento soviético. A estrutura organizacional é o BTG, né? Em inglês é Battalion Tactical Group, né? A unidade de armas combinadas, nucleada em batalhão. Por exemplo, elas são nucleadas em batalhão, os franceses usam a mesma coisa, os ingleses usam regimentos, que é um pouquinho maior do que isso, mas o regimento inglês é menor do que o regimento tradicional, e os americanos usam brigadas. Tá? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o exército russo conseguiu destruir esse exército ucraniano, depois eles armaram, a OTAN armou um segundo exército, que foi também destruído, e agora nós estamos aí na 9ª, na 10ª mobilização, depende da fonte, né, com esses militares ucranianos sendo treinados em vários países, inclusive nos Estados Unidos, vários países europeus. Tem elementos de forças especiais atuando,
né? Muitas das vezes encoberto como mercenários ou contratados, mas na verdade você tem forças especiais dos países da OTAN atuando, e lá, né, esse pessoal está se preparando para uma nova ofensiva, que a gente não sabe direito quando vai ocorrer, mas provavelmente, né, ainda na primavera ou no mais tardar no verão. Outra coisa interessante, que os ucranianos também não abandonaram o serviço militar obrigatório. Isso é um dos motivos da resiliência, né, diante dos russos. Vamos lá. Né, vamos falar um pouquinho da Ucrânia. Né? As Forças Armadas ucranianas, né, elas vêm sendo fortemente apoiadas pela OTAN desde 2014. Né? Esse apoio não é só para a Força Armada Ucraniana, mas é para as milícias, né, e para a Guarda Nacional. Essas milícias que o pessoal acusa, né, e muitas das vezes com muita razão, de serem neonazistas ucranianos, elas estão sendo treinadas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa desde 2014. Outra coisa que a OTAN fez é um assessoramento de Estado-Maior. Né? Eles dão aquelas capacidades, né, de C4ISR e 2CAW e oferecem muito assessoramento. Muitas das vezes, como aconteceu agora, nesses ataques dos DSRG, lá, né, desses grupos de sabotagem, reconhecimento e ataque ucranianos lá no território russo, ao que parece, eles foram orientados, né, pelos norte-americanos. Tudo leva a crer que isso aconteceu, está acontecendo. Ou seja, parte das operações estão sob o controle direto dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou de seus aliados. Tá? É interessante que, com tudo isso, até o momento, eles não conseguiram expulsar os russos. Né? Um outro problema ucraniano, né, que isso aí, para mim, indica uma falta de autonomia, certo? Uma falta de autonomia em combate. Muitas das vezes a gente vê sair na imprensa algumas decisões, eles se recusaram a sair de Bakhmut. Eu vejo isso, em parte, verdade, mas, em parte, também, muita pressão dos seus aliados em não ceder território. Não é só uma coisa do presidente Zelensky. Isso também tem a ver com o momento político e as exigências que esses aliados fazem. Um outro problema, né, além dessa falta de autonomia e vamos dizer assim, das questões de liderança, das questões lá no campo de batalha que ocorrem, a logística ucraniana é sofrível. Gente, é só vocês imaginarem, desculpa, né, que eles recebem material, né, diversificado de vários países. Entendendo? E isso é um pesadelo logístico. Por isso que nós vemos, muitas das vezes, eles abandonarem equipamentos. Né, porque não tem como chegar, né, o grupamento de resgate para consertar o blindado, ou se tem poucos. E isso aí é um problema. Por isso que eles perdem muito material. E os russos recolhem. Parte desse material está sendo usado pelas milícias paramilitares russas e até pela Guarda Nacional Russa. É interessante isso. Tá? Vamos lá, mas falando um pouquinho assim, da parte mais tática. Né? A unidade principal de manobra, tanto do exército russo quanto das Forças Armadas ucranianas, é o BTG, é o Battalion Tactical Group. Essa é uma unidade de armas combinadas, né? Ela varia ali o efetivo, né, em torno de 1.200, 1.500 homens. Por que varia? Porque eles podem podem agregar mais uma companhia de blindados, mais uma companhia de infantaria, mais elementos para, vamos dizer assim, potencializar uma determinada operação. Tá? Uma coisa mais ou menos parecida com o que nós fazemos com as nossas forças-tarefas. Tá, ok? Mas, de qualquer maneira, o BTG ele demonstrou uma limitação, né, em desenvolver operações de larga escala, de grande intensidade e longa duração, justamente por causa do pequeno efetivo, e eles confiarem muito no poder de fogo. Isso serve para russos e para ucranianos. Só que os russos agora têm vamos dizer assim, uma reserva muito maior para dispor, para fazer os recompletamentos e trocar as unidades, né, mais frequentemente na linha de batalha. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, isso para mim é interessante,
muito até, por sinal, que é o comando do teatro de operações. E do Estado-Maior, tanto russo quanto ucraniano, tem falhado sistematicamente no planejamento das operações, na coordenação e controle dessas operações entre os BTGs. Uma coisa que vamos dizer assim, é característica da liderança russa, que os ucranianos também usam, é os comandantes, né, os coronéis, os generais, né, eles estarem muito perto da linha de frente. É por isso que muitas das vezes nós vemos, né, notícias, morreu um general, morreu um coronel, uma figura de destaque, porque estava muito próximo da linha de frente, foi atingido pelo fogo inimigo, né, estava no meio de uma ação de emboscada. Isso acontece. Né, isso é um estilo de comando, de liderança diferente. Uma coisa que eu quero também falar para vocês é sobre os DRSG, né? DSRG ou DRG. Eu gosto de usar DSRG porque é o correto, né? Por quê? Porque quer dizer Sabotagem, Assalto, Reconnaissance Group. Então, DSRG, né? Sabotagem, assalto, reconhecimento, grupo de sabotagem, assalto e reconhecimento. Eles se revelaram unidades muito, muito interessantes em combate, por serem responsáveis por uma série de missões. Vejam bem, eles não são forças especiais, tá? Não são. Mas eles realizam infiltrações, né, com objetivo de reconhecimento, designação de alvos, sabotagens, emboscadas, assassinatos, destruições, tomada de posições, entre várias missões possíveis. Esses dias teve uma operação lá na Rússia, né, que invadiu a fronteira e foi feito por um DRSG. Né, o que ele tinha? É engraçado pra caramba. Ele tinha viaturas Humvee, Bradley, Striker e tinha até um M109A6 Palladium lá apoiando a ação. Não era uma unidadezinha pequena, 50 homens, 60 homens, não. Era uma unidade parruda, mais de 200 homens atacando. Isso é importante. Esses DSRG, eles são efetivos, são muito bons. Por quê? Porque os russos e ucranianos têm um território muito amplo. Então, a área de segurança de ambos, né, e nas proximidades de fronteira, ou seja, aquela linha de contato, né, a gente chama de terra de ninguém, né, a terra de ninguém. Né, e o imediato após as primeiras unidades ali da linha de frente, elas são muito porosas, são muito permeáveis. Então, uma patrulha, identificando uma brecha entre uma unidade e outra, pode penetrar ali e fazer assaltos com sucesso, como aconteceu perto de Belgorod, que agora e Kursk, que agora as unidades foram expulsas. Então, isso vai fazer com que, principalmente no caso dos russos, né, a Rosguardia, né, que é a Guarda Nacional, e as unidades paramilitares façam patrulhas mais intensas e haja mais reconhecimento. Por quê? Por causa que é uma necessidade, uma penetração dessa, ainda que seja mais uma operação psicológica, né, e basicamente não tem efeito muito prático, a questão é que isso afeta o moral. Né? Bem, outra coisa que ocorre, na minha opinião, eu tenho visto isso, e eu converso com os amigos aqui, no Brasil a gente chama de cavalaria os blindados, né? Que ambos os exércitos falharam muito em relação às operações envolvendo blindados. Né? Ao que parece, esses caras, né, esses oficiais, russos e ucranianos e a OTAN, né, esqueceram as lições da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia, da Guerra do Yom Kippur, né, até mesmo das guerras do Iraque, né, e esqueceram que você tem que desdobrar unidades de infantaria, né, desembarcadas dos seus blindados para fazer a segurança. Unidades, né, mecanizadas irem à frente para fazer o reconhecimento e a segurança. Não pode ficar só dependendo de drone, você tem que botar a infantaria lá. Você tem que fazer isso para o quê? Para proteger as suas colunas blindadas. Essa viatura aí, esse veículo blindado, que isso aí é um IFV, né? Um Infantry Fighting Vehicle, né? Esse é um russo, né? Um BMP-3. E esse tipo de veículo ele tem que ir à frente, entendeu? Juntamente com outros mecanizados, principalmente, né, no caso do Striker,
Eu não botei, se eu não me engano, uma imagem do Strike, eu vou ficar devendo para vocês, que é uma viatura blindada sobre rodas. Tá? Essas unidades, DRSG, ou uma vanguarda blindada, mecanizada, que seja, valor companhia, né, pelo menos valor companhia, elas têm que estar à frente para proteger a progressão. Para quê? Para limpar justamente aquelas posições abrigadas e camufladas, né, da infantaria inimiga. Tá entendendo? Que de certa forma, tá entendendo? Que de certa forma estão lá preparando emboscadas contra essas colunas blindadas, armadas de quê? Principalmente de mísseis anticarro. Tá entendendo? É isso que é interessante, a gente ter isso em mente. Né? Às vezes, você precisa olhar para o passado para fazer uma boa guerra no presente. Tá? Esse aí é o Bradley, né, que eu estava me referindo, é um veículo de infantaria. Muitas das vezes você usa esse veículo, você prossegue com ele num determinado do terreno, você tenta achar uma dobra no terreno, ele se posiciona para fazer tiro. Esse tipo de veículo ele pode ter esse canhãozinho de 30 milímetros, ele pode ter uma metralhadora Remax, ele pode ter sistemas Remax, digo, ele pode ter mísseis anticarro, ele pode ter um canhão 105 milímetros para reconhecimento de infantaria muito bom, principalmente para pegar essas posições mais protegidas, mais trabalhadas. Então, esse carro ele tem múltiplas funções, mas você tem que desembarcar a infantaria dele, porque senão ele vira alvo também. Tá? Eu gostaria de falar agora uma coisa que passou a ser onipresente no campo de batalha: o drone. Tá aí o Lancet, drone que tem feito o maior sucesso atualmente na guerra da Ucrânia. Esse aí, Loitering Ammunition, né? Que é o chamado drone kamikaze. É interessantíssimo isso aí, gente. Poxa, ele é muito bom. Ele está presente, o drone, em ambos os exércitos e é utilizado em larga escala. Né? O reconhecimento e a designação de alvos só melhorou com a sua introdução. Né? No entanto, o drone não é uma panaceia. Ele tem limitações. Clima, vento, né? Tem as questões das contramedidas eletrônicas, tem as armas antidrones que estão vamos dizer assim, se difundindo no campo de batalha, mas ele não deixa de ser um inimigo, vamos dizer assim, um elemento para quem dispõe ele, né? De quem o dispõe, desculpe, extremamente valoroso e eficaz. Muito eficaz. Ele pode ser lançado por tropas em terra, ele pode ser lançado por aviões, existem blindados que você lança enxames de drones, ou você pode ter, como na imagem abaixo, que ele pode ser lançado por navios, tá? Para atacar outros navios ou atacar instalações em terra. Né? Falando de marinhas, né? E aí a gente vai aqui, né, falar um pouquinho delas. Um pouquinho só. As marinhas até agora participaram muito pouco da guerra. Né? A Marinha Russa fez lá o bloqueio naval nos portos ucranianos. O que os ucranianos fizeram? Responderam lançando minas para dificultar ou impedir o desembarque anfíbio, o assalto anfíbio. Né? A Marinha ucraniana também lançou ataques com mísseis antinavios baseados em terra, como o Harpoon, que eles colocaram numa plataforma, receberam da Finlândia, na verdade, né, numa plataforma, num caminhão, e lançaram contra navios. E drones de superfície contra a base de navios russos. Eles fizeram isso. Né? O drone de superfície deles é interessante, que era um jet ski, né, autômato, né, guiado, né, à distância e com um monte de explosivo. Isso aconteceu. Interessantíssimo isso. Muito, muito. Né? Mostra a criatividade dos ucranianos. Né? Eles responderam também lançando mísseis, né, contra as instalações de terra. E aí os dois começaram a fazer a mesma coisa. Os russos lançando drones e mísseis e os ucranianos também. Uma coisa que me chamou a atenção foi o afundamento do cruzador Moscova. Assim, bem, você tem a explicação dos russos. Olha, o paiol de munições explodiu, deu um problema, explodiu. Isso aí ocorreu um grande problema no navio. O navio parece que não tinha anteparas, não tinha comportas, a gente não sabe direito. Ele
afundou, né? Os ucranianos já dizem que foi um ataque de mísseis que eles fizeram, mas o que aconteceu é inegável, né? Os russos estavam navegando com esse meio que vocês estão vendo aí, um cruzador com mísseis. Esses mísseis são mísseis antinavio, mas são feitos, né, foram elaborados, construídos, para destruir porta-aviões. São 16 deles. Tá? Como é que você me coloca um navio desse sem escolta? Isso é incompreensível. Isso é uma coisa, né, subestimaram as capacidades ucranianas, no mínimo. Isso no caso de um ataque de mísseis ou ataque de drones ter tido esse efeito. Por quê? Nós consideramos que eles não têm mísseis antinavio, não tem, a Marinha está toda bloqueada nos seus portos, a gente pode navegar tranquilo. A guerra, né, o acaso, que pode ter sido a explosão, a névoa da guerra, e vamos dizer assim, aquilo que a gente não pode desprezar, que é as capacidades do inimigo, da criatividade do inimigo. Se a gente não sabe se foi explosão, se foi ataque de mísseis, se foi um drone aéreo ou um drone de superfície, na verdade, levaram à perda de um importante meio de combate russo, que vai fazer muita falta. E existem também notícias que os russos perderam outros navios, mas isso é muito, assim, muito difícil, porque a gente não sabe direito, porque dois navios uma corveta, as duas corvetas, desculpe, que os ucranianos alegaram que afundaram, elas estavam no porto, lá no porto de Sebastopol. Então a gente olha com, vamos dizer assim, com desconfiança as informações ucranianas. É provável, né, continuando nesse assunto sobre drone, né, e aí eu falo dos drones aéreos, de superfície, submerso. Quando eu falar de superfície submersa, são drones de marinha, tá? Operando em conjunto. É provável que isso aconteça. Já estão sendo feitos testes nos Estados Unidos, os chineses estão fazendo esses testes, e os russos também, que é a operação de avião de caça com drone, né, avião de ataque ao solo com drones, né, usando ou então lançando drones, né, para atacar determinados alvos, em vez de lançar mísseis. E os navios, nós já vimos né, operar com drones na forma de torpedo, né? São formas de torpedo ou então de mini submarinos para atuar contra determinadas instalações. Isso está sendo testado. É bem provável que, caso haja um ataque russo à Odessa, que esse tipo de drone, seja ele de superfície ou submarino, né, eles sejam utilizados. Tá? É uma tendência. Tá? A outra tendência é que a eficiência dos drones vai ser mitigada. Né? Por quê? Por emprego de armas antidrone, por sistemas de guerra eletrônica e cibernética. Nós já estamos vendo isso. Nós vemos que a eficiência dos drones está diminuindo, né? A não ser que, por exemplo, como aconteceu com os russos, eles lançaram aviões com pods de guerra eletrônica, jamearam a área, né, e lançaram seus drones em ataques, seus drones e mísseis, né? E o ataque foi extremamente eficiente. Essa é uma forma de você ver a evolução da guerra, o que está acontecendo. Uma outra coisa que tem acontecido, que chama a minha atenção, é que reduziram-se muito as operações aeromóveis. A gente quase não tem visto helicópteros de ataque. Os russos têm um dos melhores, né, o Alligator, né, transporte, reconhecimento. A gente quase não tem visto isso. É provável, a explicação provável é que houve uma disseminação muito grande dos Mansups e até mesmo a arma anticarro, que pode ser usada contra o helicóptero. Tá? Então, a gente fica esperando isso. Mas o helicóptero, principalmente de ataque, ele pode ser usado para fazer francoguarda de tropas blindadas e fazer, né, reconhecimento e, ao mesmo tempo, fazer operações de ataque. É isso que eu estou falando. Você vai usar o helicóptero junto com o drone para fazer a operação, e nessa operação você consegue lançar tropas e depois a coluna blindada faz a ligação e você abre, né, explora uma brecha, faz uma cabeça,
de praia, faz uma cabeça de ponte e você pode atacar o território inimigo. A outra coisa que é, né, característica dessa guerra, até porque é característica do exército russo, né? O exército russo sempre usou muita artilharia. O que essa guerra tem de diferente? Que eles estão utilizando muita artilharia autopropulsada e de foguetes, que o nome bonito, né, é MRLS, né, Multiple Launch Rocket System, né, que é o nosso Astros, igual o nosso Astros aqui. Isso dá uma importância fundamental no campo de batalha, porque esses foguetes eles são precisos, né, são bem mais precisos, e têm um efeito muito grande. E eles são, quando utilizados com os obuses dos autopropulsados, as barragens ficam muito eficientes, muito eficientes. E nós vemos que tanto russos quanto ucranianos usam muito a sua artilharia, muito. Chega a ser uma coisa assim exorbitante. Os ucranianos dizem, né, eles dizem que usam 6.000 a 8.000 tiros. Aí a gente não sabe se é foguete, se é obus. Eles dão 6 a 8.000 tiros por dia. Os russos dão em torno de 20 a 30% mais, ou seja, um número de 10.000 para cima diário. É difícil até acreditar, mas a intensidade da guerra mostra que eles estão consumindo os estoques muito rapidamente. Embaixo, aí vocês vão ver, aí tem os lançadores de foguete, embaixo agora vocês veem, né, apareceu para vocês aí, o MSTA, né, 2S-19 de 152 milímetros, uma arma muito utilizada, a Rússia tem mais de 300 deles, se eu não me engano, né? Eu não vou chutar aqui o número, mas é um número muito grande, e ele está onipresente no campo de batalha, onipresente. Tá? Mas vamos seguir. Outra coisa que tem aparecido nessa guerra, morteiros autopropulsados. Ou seja, eles colocam naqueles BMPs, o BMT, ou então o Striker, ou então o Bradley, eles colocam normalmente morteiro 120, mas você pode colocar o morteiro 81. Por exemplo, tem uma adaptação no nosso Guarani para morteiro 81, e vai ter também uma de 120. É muito bom. Isso aí, para apoio de infantaria, o morteiro é importantíssimo. Essas posições de trincheira e etc., muitas das vezes você derruba elas, você consegue destruí-las com os morteiros, né? E é melhor, até porque a visualização do míssil, etc., se eu usar um míssil, às vezes é muita coisa que você pode utilizar uma granada. Na guerra, né, quando você faz o plano de apoio de fogos, você justamente vê isso. Olha, esse alvo está muito longe. Esse alvo aqui é para um míssil. Esse alvo está mais perto, ele pode ser para um drone, ele pode ser utilizado aqui, um obus. Não, aqui essa posição, aqui eles estão camuflados. Vamos usar um drone kamikaze, vamos deixar ele voando ali na área. Na hora que a gente conseguir perceber o que aconteceu, a gente ataca. Ou então, olha aqui, ó, o que parece, perto desse curso aqui, de rio, que parece ser um rio, mas isso aqui está com jeito de ser uma posição. Eles, na margem do rio, parece que eles fizeram aqui algumas posições entrincheiradas, fizeram algumas posições aqui. Então vamos jogar ali um morteiro. É isso que acontece. A gente planeja muito isso. Ah, mas o morteiro, só, quando bater no chão, ele vai afundar na lama. Não, ele tem a espoleta de tempo. Ele pode explodir em cima da posição, 2 metros até acima. Entendendo? E é interessante que esses drones, que eu já falei, né, na função ISTAR, né, ISTAR, né, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Recognize, principalmente para os russos, eles ampliaram a efetividade, né, a eficácia da artilharia russa. Nós estamos vendo muito isso. Esses dias apareceu, isso é coisa de drone ali vigiando. Os ucranianos fazendo uma infiltração, aí eles param em Bakhmut. Eles param numa casa, né, uma casa semi-destruída, o pessoal da infantaria entra, se abriga ali para prosseguir no seu avanço. Nisso, imediatamente vem uma granada de obus. Vem um tiro de obus e pimba, né, destrói a posição. Isso é o quê? Isso é um drone nessa função STAR, né, que está lá vigiando, quando percebeu o que aconteceu, informou. Isso é da guerra. Esse é dessa guerra que a gente está usando, né, que a gente está vendo.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a VKS. A VKS, né, a Força Aérea Russa, ela está atuando com um certo grau de liberdade. Ela é limitada, né, pontualmente pelas baterias de mísseis antiaéreos fornecidas pelos ocidentais, né? Mas isso aí a gente tem que mitigar, tem que ponderar isso. Por quê? Porque ela tem usado, né, ou seja, ela está cada vez empenhando mais suas capacidades. A VKS tem desdobrado aviões com pods de guerra eletrônica em determinados setores. O que eles estão visando? Né? Eles estão visando justamente esses sistemas antiaéreos e de mísseis. Aí a gente está vendo um Sukhoi Su-25 Frogfoot, né, armado com armas. Normalmente essas armas aí são todas elas mísseis, são todos mísseis para ataque ao solo, visando justamente essas baterias. Aqui na frente você pode ter, né, um Su-35, né, fazendo com esse guerra eletrônica, ou um outro, até mesmo um Su-25, fazendo guerra eletrônica e ele avançando nesse corredor aberto por esse avião. É uma função que o Growler do F-18, Growler norte-americano, faz para os F-18 que vêm à sua retaguarda. Tá? Vamos agora falar de um outro assunto. A ampla difusão das companhias militares privadas. Veja bem, o Wagner aparece muito lá em Bakhmut. Né? Todo mundo fala, o Wagner. Mas vejam bem, lá não só tinha Wagner, não. Tinham várias outras companhias atuando. Tá? E é interessante que eles estão com uma ampla gama de funções, que vão das tradicionais lá, né? Que é da logística, né, de modo geral, da manutenção, da operação de sistemas complexos. Muitas das vezes os russos deixam, né, aqueles o Tor, Tor, agora me fugiu o nome, mas aquele atirador de mísseis hiperbáricos, né, lançador de mísseis hiperbáricos, lançador de mísseis e outros sistemas complexos na mão do Wagner para operar em conjunto com as forças do exército russo. Isso tem acontecido. E é interessante, né, falar para vocês que esses caras, o Wagner tem desde o BTG, brigada, até operadores de forças especiais. O Wagner. Né, os outros grupos atuam basicamente com forças de segurança, tá? E dessas operações de logística. Quem está na linha de frente, que nós percebemos, né, até agora as informações que nós temos, é o Grupo Wagner. Aí, a imagem que nós estamos vendo agora é uma imagem que mostra que a engenharia russa manteve a sua tradição de alto nível. Né? Nas operações ofensivas, eles levantaram campos de mina, fizeram destruições, limparam o terreno, lançaram pontes, fizeram, né, naquela ofensiva grande, fizeram muita coisa. Né, fizeram destruições no avanço ali na região de Kharkov, na região de Donbass, que tinham muitas fortificações, muitos campos de minas. E agora, né, quando eles entraram em defensiva, e isso aí está um exemplo de posições defensivas, tá? Eles fizeram de tudo. Isso aí, essas posições aí, tem de tudo, gente. Tem obstáculos para blindados, como fossos, né, fossos anticarro, né, dentes de dragão, tem campos minados, estacas, ouriços de ferro, tem cercas de arame farpado para impedir que a infantaria e a engenharia limpem essas áreas. Esses são batidos por fogos fogos tensos, né, de armas tensas, ou seja, metralhadoras, tá, em posições fortificadas, em bunkers, em espadões. Eles também construindo trincheiras interconectadas, que não ficam a dever nada do que tinha na Primeira Guerra Mundial. E eles lançam ainda na linha de frente uma série de dispositivos improvisados para dificultar e, ao mesmo tempo, alertar do avanço do inimigo. A engenharia ucraniana, vinda dessa tradição, também merece destaque pela criação de obstáculos, né? Principalmente Bakhmut. Né? Esses dispositivos, né, dispositivos improvisados, eles usaram muito lá, que é um terreno que favorece a guerra urbana, né? Vamos colocar assim. Tá? Diante dos resultados, mas isso tudo, vamos aqui agora, né, para começar a fechar esse nosso bate-papo, tá?
Diante desses resultados apresentados pelas FAO, né, as Forças Armadas Ucranianas, a OTAN tem sido obrigada a fornecer meios mais modernos. Não ainda o top do seu arsenal, mas meios mais modernos em resposta à Rússia. Né? E, por sua vez, os russos têm começado a desdobrar as armas mais sofisticadas do seu arsenal. Né? Os mísseis hipersônicos, os foguetes hiperbáricos, os drones kamikaze. Já foi visto lá o Su-57, o Felon, né? Já foi visto também o Armata, o MBT do Estado da Arte russo. Então, nós estamos vendo essa escalada. O problema é que quando o russo, né, se vê diante, vamos dizer aí, do Leopard 2A7, de um Abrams M1A2, né, do que eles vão dizer? Apesar que eles já estão combatendo praticamente isso. Então, desdobrar esse tipo de arma, vamos ver qual será a resposta russa. Eu só quero lembrar a vocês, né, uma coisinha, assim, lembrar, não estou aqui predizendo nada, pelo amor de Deus, que tanto o russo quanto a OTAN, em caso de derrota iminente, ou então em caso de uma grande concentração e que pode levar à invasão do território, eles têm previsão de guerra nuclear limitada. E a gente nunca viu uma guerra nuclear limitada, né? Com os dois lados possuindo armas nucleares. A guerra nuclear limitada que nós vimos, né, foi na Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos lançaram 2 bombas e fizeram o inimigo desistir. Mas essa não é a situação atual. Uma explicação dos exércitos europeus terem diminuído de tamanho é que eles confiaram cada vez mais na sua dissuasão nuclear. Eles não, né? Os europeus confiam na dissuasão nuclear norte-americana, os mísseis nucleares instalados no continente europeu, e tem também os mísseis franceses e mísseis britânicos. Então, é uma questão que nós temos que ver como é que vai ser daqui para frente. Né? Esses ataques ucranianos ao território russo fazem parte da guerra. Não existe santuário na guerra. Mas, por outro lado, abre-se um precedente perigoso, né? De quanto é que os russos vão achar isso uma ameaça existencial e pulverizar, por exemplo, no Kiev, não porque tem um valor histórico muito grande, Lvov também, né, Kharkov, mas pegar uma cidade russa, uma cidade ucraniana, desculpa, não tão importante, mas que seja um centro logístico, vai lá e joga uma bomba lá e vamos ver o que vai acontecer. Isso não pode ser descartado. Agora vamos concluir, né? A guerra da Ucrânia está oferecendo uma série de lições para as Forças Armadas de todo o mundo. O que espanta é a curva de aprendizagem, tanto russa quanto ucraniana, ou seria melhor dizer, da OTAN, né? Que assombra pela velocidade que eles conseguem assimilar novas táticas e sistemas de arma e responder visando mitigar ou anular os seus efeitos. E isso é incrível, como eles estão conseguindo isso. A outra coisa que está chamando muita atenção, a intensidade dos combates e sua duração, né? Que estão provocando reformulação das estruturas combatentes, ou seja, na ordem de batalha, e logística das Forças Armadas. A logística e a linha de batalhas precisam ser repensadas completamente, tendo em vista, né, as necessidades de vultuosos recursos, de meios de combate, de sistemas e de armamento e munição que essas operações de alta intensidade por longo período estão exigindo. A mesma coisa está chamando a atenção as limitações, né, dos BTGs e das brigadas. Talvez, quem sabe, nós venhamos a assistir o retorno da divisão como principal peça de manobra dos exércitos. Isso é uma coisa que nós vamos ver. Os americanos agora, né, a coisa desde o ano passado, né, mas isso veio de um estudo anterior. Mas vamos colocar desde 2021 para 2022, eles têm começado, né, dentro das suas brigadas modulares, eles começaram a colocar mais meios das suas divisões para que ofereçam um apoio mais consistente às suas unidades desdobradas. Nós estamos vendo algo semelhante acontecer agora com a Rússia, que algumas formações, né,
da ordem de batalha do exército soviético estão voltando, né? Os regimentos maiores, o regimento é quase do tamanho de uma brigada, né? Praticamente. Nós vamos ver do regimento para a divisão, falta pouco. Vamos esperar para ver essa evolução nesse sentido das unidades de manobra. A outra coisa que nós estamos vendo uma disseminação muito ampla, claro, tem coisas antigas, né? Blindados, né? Sejam eles de infantaria motorizada, ou de infantaria blindada, os MBTs, as unidades motorizadas, a artilharia autopropulsada de foguete, isso é coisa velha, isso nós já vimos, né? O emprego de drones nós já vimos no passado, mas não nesse vulto, não com essa abrangência. E a mesma coisa que nós não vimos recentemente, pelo menos, é as unidades de guerra eletrônica e guerra cibernética. E isso aí nós estamos vendo que os americanos estão organizando unidades com essas capacidades. Para o quê? Para combate múltiplos domínios. Coisa que os russos estão começando a fazer agora. Tá? Isso para quê? Para desenvolver as capacidades, né? Aquelas sopas de letrinha, né? C4ISR, I2CW e STAR. Isso está se tornando algo comum no campo de batalha. Tá? Por quê? Porque a guerra, né, agora é o quê? Operações de armas combinadas, centradas em rede e em múltiplos domínios por longo período de tempo. Ter essas capacidades é importantíssimo. Tá? Bem, é isso que eu queria passar para vocês. Gostaria que vocês deixassem o seu like, fizessem seus comentários, mostrassem, né, o que a gente pode melhorar, fizessem suas sugestões e sigam-nos no canal e lá no site, que tem muita coisa boa para vocês. Obrigado e até a próxima.